Capítulo 9. Algumas conclusões. Quisemos, sobretudo, mostrar aqui como a aplicação dos dados tradicionais permite resolver as questões que se põem atualmente do modo mais imediato, explicar o estado atual da humanidade terrestre e, ao mesmo tempo, julgar de acordo com a verdade e não segundo regras convencionais ou preferências sentimentais tudo o que constitui propriamente a civilização moderna. Aliás, não tivemos a pretensão de esgotar o assunto, de o tratar em todos os seus detalhes, nem desenvolver completamente todos os seus aspectos sem esquecer nenhum. Os princípios em que nos inspiramos constantemente obrigam-nos, de resto, a apresentar visões essencialmente sintéticas e não analíticas, como as do saber profano. Mas essas visões, precisamente porque são sintéticas, vão muito mais longe no sentido de uma verdadeira explicação do que qualquer análise, que só possui realmente um simples valor descritivo. Em todo o caso, pensamos ter dito bastante para permitir, àqueles que são capazes de compreender, que extraiam eles próprios do que nós expusemos, pelo menos uma parte das consequências que estão aí contidas implicitamente. E devem convencer-se de que esse trabalho será muito mais proveitoso do que uma leitura que não deixe lugar para a reflexão e a meditação, para as quais, pelo contrário, queremos somente fornecer um ponto de vista de partida apropriado, um apoio suficiente para se elevar acima da vã multidão das opiniões individuais. Resta-nos dizer algumas palavras do que se poderia chamar o alcance prático de um tal estudo. Esse alcance poderíamos desprezá-lo ou desinteressar-nos dele se nos tivéssemos restringido à metafísica pura, em relação à qual toda a aplicação é contingente e acidental. Mas neste caso é precisamente das aplicações que se trata. Estas têm, aliás, fora de todo o ponto de vista prático, uma dupla razão de ser. São as consequências legítimas dos princípios, o desenvolvimento normal de uma doutrina que, sendo una e universal, deve abraçar todas as ordens de realidade sem exceção. E ao mesmo tempo, são também, para alguns, pelo menos, um meio preparatório para ascenderem a um conhecimento superior, tal como explicamos a respeito da ciência sagrada. Mas, por outro lado, não é proibido, quando se está no domínio das aplicações, considerá-las também em si mesmas e no seu valor próprio, desde que nunca se seja levado, por esse facto, a perder de vista a sua ligação aos princípios. Este perigo é muito real, visto que é daí que resulta a degenerescência que deu origem à ciência profana, mas não existe para aqueles que sabem que tudo deriva e depende inteiramente da pura intelectualidade, e o que não procede dela, conscientemente só pode ser ilusório. Como já repetimos muitas vezes, tudo deve começar pelo conhecimento, e o que parece estar mais afastado da ordem prática acaba por ser, no entanto, o mais eficaz nessa mesma ordem, porque é aquilo sem o que, aí como, aliás, por toda a parte, é impossível efetuar qualquer coisa que seja realmente válida, que seja outra coisa diferente de uma agitação vã e artificial. É por isso que, para voltar mais especialmente à questão que nos ocupa atualmente, pode-se dizer que, se todos os homens compreendessem o que é verdadeiramente o mundo moderno, este deixaria imediatamente de existir, porque a sua existência, como a da ignorância e de tudo o que é limitação, é puramente negativa. Não é mais do que a negação da verdade tradicional e supra-humana. Essa mudança produzir-se-ia, assim, sem qualquer catástrofe, o que parece quase impossível por qualquer outro meio. Estaremos então errados se afirmarmos que um tal conhecimento é suscetível de consequências práticas verdadeiramente incalculáveis? Mas, por outro lado, parece, infelizmente, bem difícil admitir que todos cheguem a esse conhecimento, de que a maior parte dos homens estão certamente hoje mais afastados do que nunca o estiveram. É verdade que isso não é de nenhum modo necessário, porque basta uma elite, pouco numerosa, mas fortemente constituída, para dar uma direção às massas, que obedeceriam às suas sugestões sem mesmo terem a menor ideia da sua existência, nem dos seus meios de ação. A constituição efetiva dessa elite será ainda possível no Ocidente? Não temos a intenção de voltar a dizer tudo o que tivemos já a ocasião de expor no outro lado,
no que diz respeito ao papel da elite intelectual nas diferentes circunstâncias que se podem encarar como possíveis num futuro mais ou menos iminente. Limitar-nos-emos, portanto, a dizer o seguinte: qualquer que seja a maneira como se efetua a mudança que constitui o que se pode chamar a passagem de um mundo para o outro, mesmo que se trate, aliás, de ciclos mais ou menos extensos, essa mudança, ainda que tenha as aparências de uma brusca ruptura, nunca implica uma descontinuidade absoluta, porque existe um encadeamento causal que liga todos os ciclos entre eles. A elite a que nos referimos, se chegasse a formar-se enquanto é ainda tempo, poderia preparar a mudança, de tal modo que ela se produzisse nas condições mais favoráveis e que a perturbação a acompanhará inevitavelmente, fosse de qualquer modo reduzida ao mínimo. Mas, mesmo se não for assim, ela terá sempre outra tarefa ainda mais importante: a de contribuir para a conservação do que deve sobreviver ao mundo atual e servir para a edificação do mundo moderno, futuro. É evidente que não se deve esperar que a descida tenha terminado para preparar a nova subida, desde que se saiba que esta ocorrerá necessariamente, mesmo se não se pode evitar que a descida desemboque, todavia, em qualquer cataclismo. E assim, em todos os casos, o trabalho efetuado não será perdido. Não o pode ser quanto aos benefícios que a elite extrairá para si mesma, mas também o não será quanto aos seus resultados ulteriores para o conjunto da humanidade. Agora, vejamos como convém encarar as coisas. A elite existe ainda nas civilizações orientais, e mesmo admitindo que ela aí se reduza cada vez mais diante da invasão moderna, subsistirá até ao fim, apesar de tudo, porque é necessário que seja assim para conservar o depósito da tradição, que não se poderia perder, e para assegurar a transmissão de tudo o que deve ser conservado. No Ocidente, pelo contrário, a elite já não existe atualmente. Pode-se então perguntar se ela se voltará a formar antes do final da nossa época. Se o mundo ocidental, apesar do seu desvio, terá uma parte nessa conservação e nessa transmissão. Se não for assim, terá como consequência que a sua civilização deverá perecer toda inteira, porque não haverá nela mais qualquer elemento utilizável para o futuro, porque todos os traços do espírito tradicional terão desaparecido. A questão assim posta pode ter pode ter apenas uma importância muito secundária quanto ao resultado final, mas não deixa de apresentar um certo interesse num ponto de vista relativo, que devemos tomar em consideração desde que consentimos levar em conta as condições particulares do período no qual vivemos. Em princípio, podíamos contentar-nos em fazer notar que este mundo ocidental é, apesar de tudo, uma parte do conjunto do qual parece ter-se destacado desde o começo dos tempos modernos e que na última integração do ciclo todas as partes se devem reencontrar de uma certa maneira. Mas isso não implica forçosamente uma restauração prévia da tradição ocidental, porque esta pode ser conservada apenas no estado de possibilidade permanente na sua própria origem, fora da forma especial de que se revestiu num momento determinado. Aliás, não damos este dado senão a título de indicação, porque para o compreender plenamente seria necessário fazer intervir a consideração das relações da tradição primordial e das tradições secundárias, o que não podemos pensar em fazer aqui. Seria esse o caso mais desfavorável para o mundo ocidental tomado em si mesmo, e o seu estado atual pode fazer recear que esse caso seja aquele que se realize efetivamente. Todavia, dissemos que existem alguns sinais que permitem pensar que nem toda a esperança de uma solução melhor está definitivamente perdida. Existe atualmente no Ocidente um número maior do que se supõe de homens que começam a tomar consciência do que falta à sua civilização. Se eles se encontram reduzidos a aspirações imprecisas e a pesquisas muitas vezes estéreis, se lhes acontece mesmo perderem-se completamente, é porque lhes faltam dados reais que nada pode substituir e porque não existe qualquer organização que lhes possa fornecer a direção doutrinal necessária. Não falamos, bem entendido, daqueles que puderam encontrar essa direção nas tradições orientais e que, desse modo, se encontram intelectualmente fora do mundo ocidental. Esses, que não representam, aliás, senão uma exceção, não poderiam de modo nenhum fazer parte integrante de uma elite ocidental. Na realidade,
Eles são um prolongamento das elites orientais, o qual se poderia tornar um traço de união entre estes e a elite ocidental no dia em que esta última chegasse a constituir-se. Mas ela não pode, por definição, ser constituída senão por uma iniciativa propriamente ocidental. E é aí que reside toda a dificuldade. Essa iniciativa só é possível de duas maneiras. Ou o Ocidente encontra os seus próprios meios para um regresso direto à sua própria tradição, regresso que seria como um despertar espontâneo de possibilidades latentes, ou certos elementos ocidentais efetuarão esse trabalho de restauração com a ajuda de um certo conhecimento das doutrinas orientais, conhecimento que, todavia, não poderá ser absolutamente imediato para eles, visto que devem permanecer ocidentais, mas que poderá ser obtido por uma espécie de influência de segundo grau, exercendo-se através de intermediários, tais como aqueles aos quais fizemos alusão há pouco. A primeira destas duas hipóteses é muito pouco verossímil, porque ela implica a existência no Ocidente de um ponto, pelo menos em que o espírito tradicional se teria conservado integralmente, e nós dissemos que, apesar de certas afirmações, essa existência parece-nos extremamente duvidosa. É então a segunda hipótese que convém examinar de perto. Neste ponto, haveria vantagem, embora isso não seja de uma necessidade absoluta, que a elite em formação pudesse tomar como ponto de apoio uma organização ocidental, tendo já existência efetiva. Ora, parece que não existe no Ocidente senão uma única organização que possui caráter tradicional e que conserva uma doutrina suscetível de formar uma base apropriada ao trabalho em questão. É a Igreja Católica. Bastaria restituir à doutrina desta, sem nada modificar da forma religiosa segundo a qual ela se apresenta ao exterior, o sentido sagrado que ela tem realmente em si mesma, mas de que os seus atuais representantes parecem já não ter consciência, não mais do que a sua unidade essencial com as das formas tradicionais. As duas coisas, aliás, são inseparáveis uma da outra. Isso seria a realização do catolicismo, no verdadeiro sentido da palavra, que, etimologicamente, exprime a ideia de universalidade, o que esquecem, um pouco, aqueles que queriam não fazer dela senão a denominação exclusiva de uma forma especial e puramente ocidental, sem qualquer laço efetivo com as outras tradições. E pode-se dizer que, no estado atual das coisas, o catolicismo só tem uma existência virtual, visto que não encontramos realmente nele a consciência da universalidade. Mas não é menos verdadeiro que a existência de uma organização que usa tal nome é a indicação de uma base possível para uma restauração do espírito tradicional na sua acessão completa, e isso tanto mais quanto, na Idade Média, ela já serviu de suporte a esse espírito no mundo ocidental. Não se trataria, em suma, senão de uma reconstituição do que existiu antes do desvio moderno, com as adaptações necessárias às condições de uma certa época. E se alguns se espantam ou protestam contra semelhante ideia, é que eles próprios estão, sem o saber, e talvez contra a sua vontade, imbuídos do espírito moderno ao ponto de terem perdido completamente o sentido de uma tradição da qual só conservam a parte exterior. Importaria saber se o formalismo da letra, que é ainda uma das variedades do materialismo, tal como entendemos mais atrás, abafou definitivamente a espiritualidade, ou se esta não se encontra senão obscurecida passageiramente, podendo ainda despertar no próprio seio da organização existente. Mas será apenas a sequência dos acontecimentos que permitirá dar conta disso. Pode ser, aliás, que estes acontecimentos imponham, cedo ou tarde, aos dirigentes da Igreja Católica, como uma necessidade inelutável, aquilo de que eles não compreenderiam diretamente a importância do ponto de vista da intelectualidade pura. Seria seguramente lamentável que fosse necessário, para os fazer refletir, existirem circunstâncias tão contingentes como aquelas que dependem do domínio político, considerado fora de todo o princípio superior. Mas deve-se admitir que a ocasião de um desenvolvimento de possibilidades latentes deve ser fornecida a cada um pelos meios que se encontram mais imediatamente ao alcance da sua compreensão atual. É por isso que diremos o seguinte: diante do agravamento de uma desordem que se generaliza cada vez mais,
é caso para fazer apelo à união de todas as forças espirituais, que exercem ainda uma ação no mundo exterior, no Ocidente assim como no Oriente, e no lado ocidental não vemos outra que não seja a Igreja Católica. Se esta pudesse entrar por esse meio em contacto com os representantes das tradições ocidentais, só teríamos que nos felicitar desse primeiro resultado, que poderia ser precisamente o ponto de partida do que temos em vista, porque não se tardaria sem dúvida a perceber que o entendimento simplesmente exterior e diplomático seria ilusório e não poderia ter as consequências desejadas, de modo que seria necessário voltar àquilo por que se deveria normalmente começar, ou seja, encarar o acordo sobre os princípios, acordo de que a condição necessária e suficiente seria que os representantes do Ocidente voltassem a estar conscientes desses princípios, como estão ainda os do Oriente. O verdadeiro entendimento, repitamo-lo ainda uma vez, só se pode efetuar pelo alto e do interior, por consequência, no domínio que se pode chamar indiferentemente intelectual ou espiritual, porque para nós estas duas palavras têm, no fundo, exatamente a mesma significação. Seguidamente, e partindo daí, o entendimento estabelecer-se-ia também forçosamente em todos os domínios, assim como, quando é posto um princípio, só resta deduzir, ou melhor, explicitar, todas as consequências que se encontram aí implícitas. Só pode haver um obstáculo a isso. É o proselitismo ocidental, que não se decide a admitir que se deve, por vezes, ter aliados que não sejam súbditos, ou, para falar com mais exatidão, é falta de compreensão de que o proselitismo não é mais do que um efeito. Esse obstáculo será ultrapassado? Se não o for, a elite, para se constituir, poderá contar apenas com o esforço daqueles que sejam qualificados pela sua capacidade intelectual, fora de todo o meio definido, e também, bem entendido, com o apoio do Oriente. O seu trabalho tornar-se-á mais difícil e a sua ação não poderá exercer-se senão num prazo mais longo, visto que terá de criar por si mesma todos os instrumentos, em lugar de os encontrar já preparados, como no outro caso. Mas não pensamos, de modo nenhum, que essas dificuldades, por muito grandes que possam ser, sejam de natureza a impedir o que deve ser efetuado de uma maneira ou de outra. Consideramos então oportuno declarar ainda o seguinte: existem desde agora, no mundo ocidental, indícios seguros de um movimento que se mantém ainda impreciso, mas que pode e deve mesmo, normalmente, conduzir à reconstituição de uma elite intelectual, a menos que um cataclismo aconteça demasiado rapidamente para que lhe permita desenvolver-se até ao fim. Quase não há necessidade de lembrar que a Igreja teria todo o interesse, quanto ao seu futuro papel, em adiantar-se de qualquer modo a um tal movimento, muito mais do que o de deixar efetuar-se sem ela, e de ser obrigada a segui-lo tardiamente para manter uma influência que ameaçaria escapar-lhe. Não é necessário colocar-se num ponto de vista muito elevado e dificilmente acessível para compreender que, em resumo, era ela quem teria as maiores vantagens a retirar de uma atitude que, aliás, bem longe de exigir da sua parte o menor compromisso de ordem doutrinal, teria, pelo contrário, como resultado desembaraçá-la de toda a infiltração do espírito moderno, e pela qual, além do mais, finalmente, nada seria modificado exteriormente. Seria um pouco paradoxal ver o catolicismo integral realizar-se sem o concurso da Igreja Católica, que se encontraria, talvez, então na singular obrigação de aceitar ser defendida contra assaltos mais terríveis do que aqueles que ela jamais sofreu, por homens que os seus dirigentes, ou pelo menos aqueles que eles deixam falar em seu nome, teriam primeiramente procurado desconsiderar, lançando sobre eles a suspeita pior fundada. E, pela nossa parte, lamentaríamos que fosse assim. Mas, se não se quer que as coisas cheguem a esse ponto, é tempo para aqueles a quem a sua situação confere as mais graves responsabilidades de agir em pleno conhecimento de causa e de não mais permitir que tentativas que podem ter consequências da mais alta importância se arrisquem a ser detidas pela incompreensão ou pela malevolência de algumas individualidades, mais ou menos subalternas, o que já se viu e que mostra, ainda mais uma vez, a que ponto a desordem reina hoje por toda a parte.
Prevemos que ninguém fará caso destes avisos, que nós damos com toda a independência e de maneira inteiramente desinteressada. Pouco nos importa e não deixaremos por aí de continuar, quando for necessário, e pela forma que julgarmos mais conveniente de acordo com as circunstâncias, a dizer o que deve ser dito. O que dizemos presentemente é apenas o resumo das conclusões às quais fomos conduzidos por certas experiências muito recentes, empreendidas, escusado será dizer, num terreno puramente intelectual. Não temos, pelo menos neste momento, que entrar a este respeito em detalhes que, de resto, seriam pouco interessantes em si mesmo. Mas podemos afirmar que, no que escrevemos até aqui, não existe uma única palavra que não tenha sido maduramente refletida. Que se saiba que seria perfeitamente inútil procurar opor-lhe argúcias filosóficas que queremos ignorar. Falamos seriamente de coisas sérias, mas não temos tempo a perder em discussões verbais que não possuem para nós qualquer interesse e pretendemos permanecer inteiramente alheios a toda a polémica, a toda a querela de escola ou de partido, assim como recusamos deixar-nos aplicar uma qualquer etiqueta ocidental, porque não existe nenhuma que nos convenha. Quer isso agrade ou desagrade a alguns, é assim, e nada nos poderia fazer mudar de atitude a esse respeito. Devemos agora fazer também uma advertência àqueles que, pela sua aptidão a uma compreensão superior, se não pelo grau de conhecimento que efetivamente alcançaram, parecem destinados a tornar-se elementos da elite possível. Não é duvidoso que o espírito moderno, que é verdadeiramente diabólico em todos os sentidos dessa palavra, se esforce por todos os meios a impedir que estes elementos, hoje isolados e dispersos, cheguem a adquirir a coesão necessária para exercer uma ação real sobre a mentalidade geral. É então àqueles que, mais ou menos completamente, tomaram consciência do objetivo para o qual devem tender os seus esforços, de não se deixarem desviar pelas dificuldades, quaisquer que elas sejam, que se erguerão diante deles. Para os que não chegaram ainda ao ponto a partir do qual uma direção infalível não permite mais que se afastem do verdadeiro caminho, os desvios mais graves são sempre de recear. A maior prudência é então necessária, e diríamos mesmo de boa vontade, que ela deve ser levada até à desconfiança, porque o adversário, que não foi definitivamente vencido até esta altura, sabe tomar as formas mais diversas, e por vezes as mais inesperadas. Acontece que aqueles que julgam ter escapado ao materialismo moderno são recapturados por coisas que, parecendo opor-se-lhe, são na realidade da mesma ordem. E dado o tipo de estado de espírito dos ocidentais, convém a esse respeito colocá-los mais particularmente em guarda contra a atração que podem exercer sobre eles os fenómenos mais ou menos extraordinários. É daí que provém, em grande parte, todos os erros neo-espiritualistas, e é de prever que esse perigo se agrave ainda mais, porque as forças obscuras que alimentam a desordem atual encontram aí um dos seus mais poderosos meios de ação. É mesmo provável que não estejamos já muito longe da época à qual se refere essa perdição evangélica que recordamos no outro lado. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se isso fosse possível, até os eleitos seriam seduzidos. Os eleitos são, como a palavra indica, aqueles que fazem parte da elite, entendida na plenitude do seu verdadeiro sentido. E, aliás, digamo-lo nesta altura, é por isso que mantemos este termo elite, apesar do abuso que se faz dele no mundo profano. E esses, por virtude da realização interior à qual chegaram, não podem mais ser seduzidos. Mas não acontece o mesmo com aqueles que, não tendo ainda em si senão possibilidades de conhecimento, não são propriamente senão chamados. E é por esse motivo que o Evangelho diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, eleitos. Entramos num tempo em que se tornará particularmente difícil separar o trigo do joio e efetuar realmente o que os teólogos chamam o discernimento dos espíritos, em virtude das manifestações desordenadas que não farão senão intensificar-se e multiplicar-se, e também em virtude da falta de verdadeiro conhecimento entre aqueles cuja função normal deveria ser a de guiar os outros, e que hoje mais não são, muitas vezes, senão guias cegos. Ver-se-á então, se em tais circunstâncias as subtilezas dialéticas são de alguma utilidade,
ou se é uma filosofia, ainda que seja a melhor possível, que bastará para deter o desencadear dos poderes infernais. Essa é ainda uma ilusão contra a qual alguns têm que se defender, porque há muitas pessoas que, ignorando o que é intelectualidade pura, imaginam que um conhecimento simplesmente filosófico que, mesmo no caso mais favorável, mal é uma sombra de verdadeiro conhecimento, é capaz de dar remédio para tudo e de efetuar a retificação da mentalidade contemporânea. Como há também quem julgue encontrar na própria ciência moderna o meio de se elevar e a verdades superiores, quando essa ciência se baseia precisamente sobre a negação dessas verdades. Todas essas ilusões são outras tantas causas de desvio. Muitos esforços são, por esse motivo, efetuados em pura perda, e é assim que muitos daqueles que queriam sinceramente reagir contra o espírito moderno são reduzidos à impotência, porque, não tendo sabido encontrar os princípios essenciais, são os quais toda a ação é absolutamente vã. Deixaram-se arrastar para impasses dos quais já não lhes é possível sair. Aqueles que hão de chegar a vencer todos esses obstáculos e a triunfar da hostilidade de um meio oposto a toda a espiritualidade serão, sem dúvida, pouco numerosos. Mas ainda desta vez, não é o número que importa, porque nos encontramos num campo em que as leis são diferentes das da matéria. Não é então caso para desesperar. E mesmo que não houvesse nenhuma esperança de alcançar um resultado sensível antes que o mundo moderno se sobre em alguma catástrofe, não seria ainda uma razão válida para não empreender uma obra cujo alcance real se estenda muito para lá da época atual. Aqueles que estariam tentados em ceder ao desencorajamento devem pensar que nada do que é efetuado nesta ordem se poderá jamais perder, que a desordem, o erro e a obscuridade não podem levar a melhor, senão aparentemente e de maneira somente momentânea, que todos os desequilíbrios parciais e transitórios devem necessariamente concorrer para o equilíbrio total, e que, finalmente, nada poderia prevalecer contra o poder da verdade. A sua divisa deve ser aquela que adotaram outrora certas organizações iniciáticas do Ocidente. Vincit omnia veritas. A verdade tudo vence.